Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Que bom estarmos na presença de Deus e nesta oportunidade poder compartilhar com aqueles que aqui estão na igreja, aqueles que nos acompanham também pela internet, a poderosa palavra do Senhor. E neste momento eu quero convidá-los para que abramos as nossas Bíblias. Nós vamos meditar num texto da palavra de Deus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Nós vamos ler no capítulo de número 8, e os versículos 22 a 26. Por favor, se você puder, abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 8, versículos 22 a 26. É sempre muito bom estar aqui na Assembleia de Deus, Vila Nova, juntamente com nosso pastor, Flausilino, todos os demais obreiros e a igreja do Senhor aqui neste lugar e tantos outros que nos acompanham pela internet neste momento. Marcos capítulo 8, versículo 22 em diante, a palavra de Deus assim nos diz: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe, e distintamente a todos. E mandou-os para a sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Vocês podem dizer amém por esta palavra? Eu quero falar nesta noite sobre esse tema, uma visão transformada pela unção. Uma visão transformada pela unção. É tão interessante que esta é a única passagem na Bíblia que registra a cura de um modo gradual. A cura acontece num processo, não é imediata. E esta passagem, inclusive, fala sobre a cura de um cego. E quando nós pensamos na cura de um cego, nós nos lembramos que há outros exemplos de outros cegos que foram curados por Jesus, a exemplo do cego Bartimeu, que estava ali próximo à entrada da cidade de Jericó. Nos lembramos daquele cego de nascença de João, capítulo de número 9, mas este cego de Betsaida é um caso único. Nem Mateus, nem Lucas, nem João registram essa passagem. E nós conseguimos olhar para esse texto e extrair lições espirituais maravilhosas para a nossa vida, e eu sei que Deus nos edificará com a sua palavra esta noite. Marcos é um evangelho da ação. Marcos é um evangelho que mostra Jesus em constante movimento. Mateus, Lucas e João, eles não focalizam esses verbos de ação de Jesus. Ele foi, ele voltou, ele saiu, ele retornou. Isso é constante em Marcos. E você olha para o texto e percebe que Jesus está em pleno exercício do seu ministério. E nesse pleno exercício do seu ministério, ele chega na cidade de Betsaida. Betsaida significa casa de pesca e fica localizada muito perto do mar da Galileia, a poucos quilômetros da cidade de Cafarnaum. Betsaida era, na verdade, a cidade natural de Filipe, de Pedro, de André, conforme João capítulo 1, verso 44. E foi em Betsaida que Jesus realizou alguns milagres, como a multiplicação dos pães. Foi em Betsaida que Jesus realizou esse milagre. Mas Betsaida foi uma cidade condenada por Jesus. Em Mateus capítulo 11, versos 20 a 24, Jesus diz: Ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum. Por quê? Porque Jesus realizou tantos milagres naquele local, mas mesmo com os milagres, os habitantes não se arrependeram. E Jesus então condena aquela cidade e diz para ela: se outras cidades fossem feitos os sinais que vocês receberam.
Betsaida é uma cidade difícil de crer no Evangelho, mas é nesta cidade que Jesus vai realizar um milagre na vida de um homem. É em Betsaida, um lugar de incredulidade, de dureza de coração, de falta de arrependimento, que é o lugar onde Jesus vai realizar um milagre. Por isso, o Espírito Santo falou ao meu coração sobre esse tema, uma visão transformada pela unção. Alguém disse que você nunca vai além da sua visão. Alguém disse que a sua visão define o que você é e define o que você será. Você pode ter recursos financeiros, você pode ter técnicas, estratégias, você pode ter algumas competências e algumas habilidades, mas se a sua visão for curta, as suas obras serão irrelevantes. Se a sua visão for pífia, for fraca, as suas obras serão fracas. Por isso Deus nos reúne neste momento para falar ao nosso coração, eu quero ampliar a sua visão, eu quero tocar na sua visão, eu quero que a sua visão se abra, mas a visão se abre não com recursos técnicos, não com livros de administração ou de técnicas de liderança. Hoje é o Espírito Santo com a unção dele que deseja abrir a nossa visão. Hoje o Espírito Santo nos reúne para ampliar a nossa visão, para que nós possamos ver além daquilo que nós estamos vendo. Portanto, vamos pensar nesse texto e vamos extrair algumas lições desse texto, se você ainda está com a Bíblia aberta, a respeito desta visão transformada pela unção, baseado nesse texto da cura do cego de Betsaida. Há pelo menos 4 verdades que eu quero compartilhar com os irmãos, com as irmãs, com aqueles que nos assistem também. 4 verdades. A primeira delas é que para ter uma visão transformada pela unção, você precisa sair da aldeia. Vou repetir, para ter uma visão transformada pela unção, você precisa sair da aldeia. Veja, Marcos capítulo 8, verso 22, a Bíblia diz, e chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. As pessoas sabiam que Jesus estava ali. E pelo fato das pessoas saberem que Jesus estava em Betsaida, eles levam o cego e pedem para Jesus tocar naquele homem. Jesus, ao invés de tocar no homem, Jesus segura o homem pelas mãos. Ao invés de curá-lo, Jesus leva o homem para fora daquela aldeia. Veja, havia já uma palavra de maldição contra Betsaida. Jesus havia dito em Mateus capítulo 11 que Betsaida era uma cidade incrédula. Portanto, se ele fosse curar alguém, que fosse fora daquela aldeia. Jesus segura na mão do cego e leva ele, o próprio Jesus, para fora da aldeia. E isto é uma lição muito interessante, porque de modo simbólico nós temos que entender que se nós queremos uma visão espiritual, nós temos que sair para fora dessa aldeia chamada incredulidade, dessa aldeia chamada dúvida, dessa aldeia chamada falta de arrependimento, porque se ficarmos nessa aldeia não vamos receber nada, mas quando nós saímos dessa aldeia, nós estamos prontos para sermos tocados pela unção do Espírito Santo. Eu me lembro perfeitamente, você com certeza vai se lembrar também, mas podemos ler o texto em Gênesis capítulo 15, se você puder, abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 15, quando Deus faz uma promessa, ou reanima Abraão com a promessa do seu filho, em Gênesis capítulo 15, versículo 1 em diante, veja que coisa interessante o fato de Deus tirar aquele cego para fora, para falar com ele. Gênesis capítulo 15 mostra um fato parecido. Verso 1. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, o que me has de dar? Pois eu ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não tens dado semente, e agora o nascido da minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair,
esse será o teu herdeiro. Verso 5, então o levou fora. Então o levou fora e disse: olha para os céus, quantas estrelas se as pode contar? E disse: assim será a tua semente. Verso 6, e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Já havia uma promessa para Abraão anteriormente ministrada, mas veja, o tempo passa e aquela promessa do filho não chega. Quando Deus se apresenta para Abraão, Deus chega dizendo: eu sou teu escudo, eu sou tua herança, eu sou teu galardão, Abraão. E ele diz: Senhor, mas o Senhor está dizendo que é o meu escudo, mas eu não tenho filhos. Eu acho que quem vai herdar os meus bens é a pessoa que trabalha em casa, é o Damasceno, é o Eliezer que vai receber todos os benefícios, e ele está dentro de casa. Deus então, naquele momento de conversa com Abraão, o verso 5 diz que Deus toma Abraão e leva-o para fora. Quando Deus tira Abraão debaixo do teto da sua casa, Deus mostra as estrelas e diz para ele: Abraão, faça-me o favor de tentar contar. Eu não sei se alguém quando criança tentou contar estrelas aqui. Eu tentei várias vezes, mas sem sucesso, porque você começa a contar e daqui a pouco você se perde pela quantidade. E Deus olha para Abraão e diz: assim será a tua semente. Se você ficar debaixo do teto, Abraão, você não vai ver nada, mas se você sair para fora, você vai ter uma visão mais ampla. Às vezes o teto é o limite que nós estamos criando, às vezes o teto é a situação que nós estamos vivendo. Deus está dizendo: sai debaixo desse teto, sai para fora dessa aldeia e contempla as coisas grandes que eu estou reservando para você e para a sua família. Uma unção que é tocada em nossa visão só é possível quando nós saímos da aldeia, quando nós saímos para fora. Quando Pedro desafiou ou foi desafiado, Jesus estava andando sobre as águas e todo mundo com medo. Pedro grita e diz o quê? Senhor, se és tu mesmo, me mande ter contigo. Jesus disse: vem. E diz a Bíblia que ele saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Muitas vezes estamos grudados com esse barquinho, estamos presos numa ideia, numa redoma, e Deus está dizendo: pisa para fora do barco, confia na minha palavra, creia que eu posso te levar mais longe, creia que eu posso fazer mais, creia que eu posso realizar mais. Mas a visão tocada pela unção só é possível quando nós saímos dessa aldeia da incredulidade, da preguiça, do conformismo, da dúvida, para que Deus possa derramar a sua graça sobre nós. Voltando a Marcos capítulo 8, foi tão forte o fato de Cristo tirar ele da aldeia, que se você ler Marcos 8 e 26, depois do milagre, Jesus chega para ele em Marcos 8 e 26 e diz o seguinte: não entra mais naquela aldeia, não entra mais, você foi curado. Dentro de Betsaida as coisas não vão bem, sai de Betsaida, sai do meio dos duvidosos, sai de perto dos incrédulos, sai de perto daqueles que não têm arrependimento, porque eu quero ampliar o seu território, eu quero ampliar as cortinas da tua habitação, eu quero ampliar a sua tenda, mas você precisa sair fora da aldeia, ou seja, sair dessa caixinha e ver o que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. Você pode receber esta palavra em nome de Jesus? Amém? Glória a Deus por isso. Mas, olhando para o texto, em primeiro lugar, para ter uma visão transformada pela unção, você precisa sair da aldeia, no sentido figurado, é sair de Betsaida, sair desse local onde você simbolicamente está, de tranquilidade, para vivenciar coisas grandes de Deus. Em segundo lugar, para ter uma visão transformada pela unção, você precisa ser tocado por Jesus. É isso mesmo. Eu e você, para termos uma visão tocada e transformada pela unção, precisamos ser tocados por Jesus. Veja Marcos capítulo 8, versículo de número 23. E tomando o cego pela mão, Jesus
Tomando o cego pela mão, o levou para fora, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhes as mãos, perguntou se via alguma coisa. Há uma atitude diferente aqui, porque, irmãos e irmãs, Jesus poderia ordenar a cura ou não. Jesus poderia dizer para ele: você está curado, sim ou não? Como disse para Bartimeu: o que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Vê, a tua fé te salvou. Pronto, está terminado o assunto. Mas veja, o texto vai dizer que Jesus não declara a cura, não diz que ele está curado. Jesus faz diferente. Jesus cuspiu nos olhos daquele cego. É um fato um tanto quanto estranho aos nossos olhos, mas o texto diz que ele cospe nos olhos do cego. O cego de João 9, digamos que foi menos pior nesse sentido, porque Jesus cuspiu no chão, e aí pegou o barro e untou. Aqui não, foi direto no olho do homem mesmo, ele não cuspiu no chão, ele cuspiu no olho. Quando você vê essa maneira de Jesus trabalhar, eu me lembro, está aqui mesmo na própria página da sua Bíblia, Mateus 7:31, se você puder olhar comigo, Mateus capítulo 7, versículo 31, o texto sagrado nos diz assim: olha, e ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogava-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os ouvidos, a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Veja, imagine se você chega e diz para mim: pastor, ore por mim porque eu estou com muita afta na boca, estou falando com dificuldade e estou com muita cera no ouvido, preciso de oração. E eu te chamasse e dissesse: vem cá por favor, e eu colocasse os meus 2 dedos, um dedo em cada ouvido, e dissesse para você: põe a língua para fora, e quando você colocasse a língua para fora, eu cuspisse na sua língua, eu talvez seria até processado. Você diria: mas que forma de curar é esta? Mas que sistema estranho é esse? Pois foi isso que Jesus fez. O homem estava com dificuldade de ouvir, o homem estava com dificuldade de falar. Jesus coloca o dedo nos ouvidos do homem, cospe na língua do homem e ele grita: abre-te, e no mesmo instante o homem foi curado. O cego de Betsaida, ele cospe direto na língua daquele homem. E qual é a lição que nós temos nesse texto? Qual é a lição que nós aprendemos nesse texto? Na verdade, irmãos e irmãs, aqueles que trabalham na área da saúde, na área da questão da biologia, sabem muito mais do que eu, de que a saliva do ser humano, ela contém, na verdade, o DNA do ser humano. Até exames médicos que você faz com a própria saliva, e o médico consegue com a sua saliva ler o seu DNA, ele conhece a estrutura do seu corpo por sua saliva. A Bíblia Sagrada diz que Jesus coloca a saliva dele naquele homem. Quando ele lança a sua saliva no homem, ele está aplicando o seu próprio DNA no corpo daquele homem. Em outras palavras, o homem estava pensando: eu mesmo com o meu DNA nada vai acontecer, mas com o DNA de Jesus em mim, o milagre vai acontecer. Ou seja, o que nós precisamos é do DNA de Jesus em nós. Irmãos, quando nós temos o DNA de Jesus em nós, em nosso corpo, em nosso físico, em nossa alma, quando nós temos o DNA de Jesus em nossa mente, nós podemos ser tocados por Ele e a nossa visão é ampliada. Alguém até se assusta com algumas situações que nós conseguimos resolver e alguém pergunta: como pode? Você vai dizer: eu tenho o DNA do céu. Eu tenho o DNA do Senhor Jesus Cristo, porque com o meu próprio DNA nada pode acontecer, mas quando Jesus aplicou a sua saliva naquele homem, o milagre aconteceu na vida daquele homem. Algo nesse lodo
Há um trabalhar de Deus nesse milagre que Deus está preparando. Há algo por trás dessa saliva, essa situação que você está vivenciando hoje. Há um propósito maior de Deus. Deus está usando esta situação para salvar a sua alma. Deus está usando este problema para trazer você de volta para os braços dele. Deus está usando essa situação familiar para ele mostrar para você que ele é o Deus que quer colocar em você um DNA do céu e não um DNA da terra, um DNA espiritual e não um DNA material, um DNA de cima e não um DNA de baixo, um DNA do Espírito Santo para ampliar a sua visão espiritual e você perceber que aquilo que o mundo acha esquisito é algo extraordinário que Deus está fazendo. Bendito seja o Senhor. Você pode crer que até nas situações aparentemente esquisitas Deus está se movendo ao teu favor? Você pode crer que nas coisas simples e comuns Deus está movendo, Deus está tocando, Deus está fazendo algo novo? Alguém me disse que muitas vezes o próprio Deus, ele complica, depois ele não explica, depois descomplica e lá no final explica porque fez tudo o que fez. Esse é o Deus que nós servimos. Pode ser que você não está entendendo hoje, mas você vai entender depois. Há um propósito. Deus não perdeu o controle da sua vida, Deus não perdeu o controle da situação. Essa saliva, esse DNA de Deus é para abrir a tua visão, é para mostrar para você o que você não está percebendo, é para levar você a lugares inimagináveis, porque há um propósito na unção de Deus que toca a sua visão nesta noite, para a glória do nome de Jesus. Você pode dizer amém por esta palavra? Quantos podem aplaudir ao Senhor e exaltar ao Senhor por isso? Glória a Deus. Mas em terceiro lugar, para que eu tenha uma visão transformada pela unção, não apenas eu devo sair da aldeia, não apenas eu devo ser tocado, mas para eu ter uma visão transformada, eu preciso olhar para o futuro. Eu vou repetir, para eu ter uma visão transformada pela unção, eu preciso olhar para o futuro. Marcos capítulo 8, verso de número 24, diz o texto: e levantando ele os olhos, disse, ou seja, no verso 23, Jesus cospe no olho, impõe as mãos e pergunta, escuta, você consegue enxergar alguma coisa? Verso 24, ele diz, consigo, eu vejo os homens, mas vejo os homens como árvores. Vejo os homens como árvores. Digamos que foi uma meia cura. Não estou dizendo que Jesus realizou uma meia cura, porque depois ele completa isso. Mas veja, foi algo que aconteceu ali naquele momento pela metade. Ele enxergava? Sim, estava enxergando, mas pessoas como árvores. Ou seja, você conhece um meio cristão? Você conhece um crente morno? Apocalipse 3:15, Jesus diz, eu preferiria que você fosse frio ou quente, porque pelo menos se você fosse frio dava para eu te esquentar, mas morno, eu tenho náuseas. Eu não sei se você já tomou um delicioso café, mas ele está morno. Eu não sei se você já tomou um suco, mas ele está morno. Ou seja, ou o café bem quente, ou o suco bem gelado. Morno faz mal para o nosso estômago. O morno faz mal para o estômago de Deus. Há pessoas que não se decidem na sua vida. Eles dizem que estão, mas na verdade não estão. Eles dizem, não estou vendo, mas estão vendo homens como árvores. Eles estão, na verdade, em cima do muro. Eles estão cocheando entre dois pensamentos. O Senhor nos reúne para dizer, é tempo de decisões. É tempo de decisões sérias. É tempo de tomar um rumo na sua vida. É tempo de você não ser o quase, mas você ser alguém que toma decisões. Me lembro de Atos 26 e 28, quando o rei Agripa olha para Paulo e diz, quase que você me converte. Quase.
quase que o time ganhou o jogo, quase que o lutador venceu a luta, quase que você conseguiu chegar, então você não venceu o jogo, você não ganhou a luta e você não chegou, porque o quase não resolve para Deus. Eu quase me converto, eu quase vou para o culto, eu quase aceito a Cristo, eu quase sou batizado, eu quase fico firme, eu quase me arrependo. Não, Deus não quer o quase, Deus quer que você tome decisões certas, sérias, decisões que vão mudar o rumo da sua história e vão levar você para o destino que Deus quer. Aquele homem, ele agora vê homens como árvores. Alguém vai dizer que vai trazer uma ideia de que quando você viu alguma coisa há um tempo atrás e você colocou uma venda nos olhos, digamos que você está olhando para essa Bíblia e você está olhando para essa Bíblia o tempo todo. Quando alguém colocar uma venda nos seus olhos, você não vai enxergar mais a Bíblia, mas o seu cérebro, a sua memória vai resgatar os flashes da última visão que você teve, que foi a Bíblia. Quando aquele homem, ele é curado, e ele diz, eu vejo homens como árvores, ele está na verdade resgatando as suas últimas imagens, ele está resgatando imagens do seu passado. E nesse caso é até natural que aquilo aconteça, que ele esteja com a sua memória, resgatando as memórias do seu passado. Sabe, irmãos, o passado, ele serve no sim para algumas demarcações. O passado ele é importante, mas se você viver apegado ao passado, você não desfruta do presente e você não desfruta das bênçãos que Deus tem para você no futuro. Eu conheço pessoas que estão agarradas ao passado, pessoas que não conseguem perdoar temas que aconteceram na sua casa, no seu casamento, na sua família, com os seus filhos, com o seu parente, há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, e por isso a vida dele está presa, a vida dele está amarrada, as coisas não dão certo, as coisas não deslancham, a visão não se amplia, porque está grudado com imagens do passado que ele resgata todo dia quando acorda e toda noite quando vai dormir. O Espírito Santo está aqui nesta noite falando conosco. Eu quero tocar na sua visão, e quando eu tocar com a minha unção na sua visão, você não estará mais preso ao passado, você não estará mais grudado com ontem. Olhe para o hoje, olhe para o futuro e veja as coisas que eu tenho preparado para você. Quem quer te jogar no passado é Satanás, mas Deus quer te lançar para o futuro, porque é no futuro que Satanás vai ser pisado e esmagado por nós, como diz Romanos capítulo 16. Não fique preso ao passado, olhe para o futuro e veja as coisas grandes que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Jesus disse, não dá para colocar vinho novo em vasilha velha, não dá, porque se eu colocar o vinho novo em um odre velho, o vinho novo vai estragar, e por conta do odre velho, já está entornado, já está prejudicado. Quando você colocar o vinho, ele fermentar, vai prejudicar mais o odre, vai estragar o vinho. Jesus disse, sabe o que eu tenho que fazer? Coloca vinho novo em odres novos. Aleluia, vinho novo em odres novos. Irmãos, Deus está falando conosco neste momento. Eu quero derramar o meu vinho novo sobre a tua vida, eu quero derramar o meu vinho novo sobre a sua mente, mas você não pode continuar sendo essa pessoa, essa vasilha, esse odre velho, apegado às coisas passadas, grudado às coisas que você não consegue perdoar. É tempo de ser um odre novo, é tempo de ser um recipiente novo, para receber o vinho novo que Deus quer derramar na nossa vida. Você pode glorificar a Deus, você pode entender o que Deus está falando esta noite. O teu futuro está 0 quilômetro diante de você mesmo e diante de Deus. Saiba, Deus tem mais para você lá na frente. Eu creio nesta palavra. Ver homens como árvores também falam de amizades que a gente tem só para se aproveitar. Eu não sei se vocês, andando por uma rodovia, já viu uma árvore assim, cheia de manga. E tem gente que até para e pega, não é? Nem pode pegar, mas para o carro, desce e pega aquelas mangas bonitas. Às vezes nem pede para o dono, tem que pedir.
pedir para o dono daquela árvore, a não ser que ela esteja ali no lugar que não é deserto, mas do contrário teríamos que pedir. Agora, você já viu alguém parar, olhar para uma árvore sem fruto? Você já viu alguma árvore sem fruto chamar a atenção? Quando esse homem diz para Jesus, eu estou vendo homens como árvores, em outras palavras, representa aqueles que querem só ser amigo de você pelo que você tem para oferecer. Só querem ser meu amigo pela função que eu exerço, pelo cargo que eu tenho. Infelizmente há interesseiros, mas Deus está dizendo: pare de ver as pessoas como árvores, veja as pessoas como seres humanos, como filho de Deus, como filha de Deus, veja as pessoas como a imagem e semelhança do Criador. Pare de olhar para as pessoas apenas como árvore, para você se aproveitar de algo, para você puxar um fruto para o seu lado. Não, olhe as pessoas como a imagem do Criador, trate todos bem, sejam ricos ou pobres, sejam pessoas da cidade ou do sítio, trate as pessoas com educação, com respeito e com amor, porque quando o Espírito Santo toca na nossa visão, todas as coisas mudam para a glória do nome do Deus que nós estamos servindo. Finalmente, essa cura, ela é gradual. Ela é gradual. Pessoas do mundo chamado a sociedade líquida, elas gostam das coisas tão rápidas. Alguém se lembra, ou talvez alguém tenha em casa, o fogão a lenha? Levante a mão aí, todos que se lembram do fogão a lenha, se fazia aquela comida, demorava. O meu avô pedia que eu pegasse uma tampa daquelas panelas, eu era bem criança, e ele dizia: eu vou botar a madeira e você abana. Quem já abanou fogo com panela, tampa de panela? Eu ficava ali abanando, e o meu avô também soprava e punha mais madeira, até aquele fogo pegar. Aí minha avó punha aquela panela, mas era uma delícia, o feijãozinho preparado no fogão a lenha, o arroz preparado no fogão a lenha. Hoje não, hoje compramos produtos industrializados, aí está escrito assim na embalagem: preparado em 5 minutos. Ah não, é muito tempo, não tem alguma outra coisa de 2 minutos aqui não, de 3 minutos, 5 minutos é muito tempo para eu esperar. Hoje nós vivemos essa sociedade da rapidez, a sociedade do fast food, a sociedade da comida rápida, a sociedade líquida que quer tudo para agora. Deus está dizendo: comigo não é assim, eu não trabalho dessa maneira, eu trabalho e tenho o poder de realizar agora, mas em outros casos eu posso fazer de modo gradual, processual. Eu posso trabalhando na sua vida, eu vou te curando aos poucos, eu vou abrindo tua visão aos poucos. Bendito é o Senhor. José sonhou com 17 anos, mas só chegou lá no Egito, no governo, com 30, foram 13 anos esperando. Moisés com 40 anos achou que estava pronto, ficou 40 anos esperando a chamada de Deus. É assim que Deus trabalha. Paulo achou que estava pronto, ficou 14 anos lá na Arábia. Jesus com 12 anos está ensinando os doutores, mas depois ele desaparece nos evangelhos e aparece com cerca de 30 anos batizado. Ele espera o processo de Deus, ele aguarda o plano de Deus, e Deus está dizendo: eu trabalho de modo gradual, eu vou mostrando aos poucos as coisas como vão acontecendo, porque tudo está no meu controle, mas eu não mostro de uma vez, eu vou mostrando aos poucos. E tem coisas que, na verdade, irmãos, tem que ser que nem porta automática. Porta automática, conforme você vai andando, a hora que você chegar perto dela, ela abre. Tem um mercado lá em Presidente Prudente, eu não sei se é defeito da porta automática, você tem que chegar quase que você bate o nariz na porta para ela se abrir. Aí você assusta, e quando você está chegando bem pertinho, ela abre de uma vez. E eu acho que tem que ter alguém, algum técnico para resolver aquilo, porque não poderia ser assim, mas com Deus é assim. Ele está dizendo para eu e você esta noite: não fica esperando a porta se abrir, não fica esperando o anjo Gabriel ir na sua casa, o arcanjo Miguel. Olha, a porta está fechada, vai andando no caminho da fé, vai andando, vai orando, vai batalhando, vai lendo a sua Bíblia, vai servindo ao Senhor, e na medida que você vai caminhando, a porta fechada, ela vai se abrir automaticamente, a tua vitória vai chegar para a glória de Deus. Quantos podem crer nesta palavra? Diga amém. Glória seja dada ao nome de Jesus. Vamos para
último ponto dessa mensagem. Primeiro, nós falamos que para que eu possa ter uma visão tocada pela unção, eu preciso sair da aldeia. De modo simbólico, eu preciso sair debaixo desse teto de incredulidade. Segundo, para eu ter uma visão tocada pela unção, eu preciso ser tocado por Jesus. Às vezes de um modo estranho, em outras palavras, no sentido estranho aqui do texto, ele cuspiu direto nos olhos daquele cego, mas as coisas aparentemente estranhas são coisas que Deus faz, e na Bíblia Sagrada tem muita coisa aparentemente estranha que Deus fez, e Ele continua fazendo dessa forma. Terceiro, para eu ter uma visão transformada pela unção, eu preciso olhar para o futuro. Quarto e último lugar, para ter uma visão transformada pela unção, é preciso renovação. Eu vou repetir, é preciso renovação. Ou seja, capítulo 25, ou melhor, capítulo 8, verso 25. Diz o texto que Jesus toca, pergunta, ele diz: vejo homens como árvore, verso 25. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido. Veja, Jesus coloca as mãos nos olhos dele. É como se Jesus tivesse que orar de novo. Jesus vai pela segunda vez. Jesus dá uma segunda chance. Jesus renova a fé daquele homem. Ou seja, Ele pode fazer de novo por você. Ele pode começar de novo do zero com você. Deixa Deus te renovar. Deixa Deus renovar a aliança dele contigo. Deixa Deus renovar o pacto dele contigo. Deixa o primeiro amor, a restauração de Deus sobre a sua vida, porque Deus quer que você tenha uma visão clara, uma visão holística, uma visão grande das coisas que Ele tem para você. Renovação. Nós precisamos de renovação. Nada do que Deus criou, Ele criou para ficar parado. Se você tira uma fruta, um fruto de uma árvore e deixa ele ali, ele vai apodrecer. Dependendo da fruta, se tiver calor, em 1 dia, 2 dias já apodrece. Porque nada do que Deus fez foi feito para ficar parado. Nem o nosso corpo, o nosso organismo, os nossos músculos do corpo foram feitos para ficar parado. A nossa mente, ela tem elasticidade. Se você utiliza muito pouco a sua mente fica muito esquecida, muito frágil, muito fraca. Mas quando você utiliza bastante a sua mente, a elasticidade mental te ajuda a pensar rápido, a memorizar, te ajuda a se dar melhor. Portanto, Deus está dizendo: eu quero renovar você, como eu renovei a fé daquele homem. Jesus orou de novo. Eu creio num Deus que começa de novo, pastores. Eu creio num Deus da segunda chance. O Deus que deu a segunda chance para o profeta Jonas, o meu xará, no capítulo de número 3, a Bíblia diz: e Deus falou segunda vez com o profeta. Deus tinha falado a primeira, ele desobedeceu, ele fugiu. Deus diz: eu não vou te machucar, eu não vou te ferir, eu vou falar com você pela segunda vez. Deus está dizendo neste momento, nessa mensagem que você assiste, que você ouve, Ele está te dando uma segunda chance hoje. Ele está te dando uma segunda oportunidade hoje. Não jogue fora esta oportunidade. Não jogue fora esta chance de ser renovado a sua visão, para você ser transformado pela unção do Espírito Santo. Há pelo menos 3 coisas que acontecem nesse texto. Primeiro, ele via firmemente. Segundo, ele conseguia ver de longe. Terceiro, ele via distintamente. E eu quero que esses 3 últimos pontos seja uma mensagem profética para nós no fechamento dessa mensagem. O verso 25 diz que quando Jesus coloca as mãos nos olhos dele novamente, ele olha firmemente. Ele olha firmemente. Eu estou aqui para dizer que vem um tempo de estabilidade para a sua vida, se você crer nesta palavra. Ele olha firmemente. Há uma firmeza no olhar, há uma firmeza no que ele está vendo. Não é mais homens como árvores, não é mais um olhar sem firmeza, não é mais um olhar raso, não é mais um olhar superficial. O texto diz: ele via firmemente, ele via firmemente. Deus tem um tempo de estabilidade para a sua vida, estabilidade espiritual, estabilidade familiar, estabilidade social, estabilidade financeira, estabilidade para a sua casa, para a sua empresa,
certeza, porque vem sobre ti um tempo de estabilidade de Deus. Você pode louvar a Deus por esta palavra. Segundo, o verso 25 diz: ele já via ao longe. Ele não conseguia ver ao longe, ele só conseguia até aquele momento ver muito perto, mas o texto diz: ele via de longe. Por quê? Porque há um milagre te esperando no teu futuro. Há um milagre te esperando no teu futuro. Você sabe que você teve já no passado, você está no presente, mas você não está no futuro. Eu tenho uma notícia para você: o Deus que você serve e adora esteve no teu passado, está no teu presente e já está lá no teu futuro te esperando. Oh, bendito é o Senhor. Ele está te esperando lá com bênçãos e promessas maravilhosas. Eu não venho pregar o evangelho de que tudo dá certo, que você não vai sofrer, mas eu venho pregar um evangelho de um Deus que faz você enxergar ao longe. Sabe o que significa a palavra supervisor? É aquele que tem uma visão superior dos demais. Outros estão vendo aqui, você vai ver lá. Outros vão enxergar aqui, você vai enxergar lá. E tem mais, hein? E tem mais. Muitos de nós, Deus não vai abrir fonte, Deus vai abrir os olhos para ver a fonte. Quando eu olho para Agar e Ismael naquele deserto, a Bíblia diz: e Deus abriu os olhos de Agar e ela viu o poço. Deus não abriu o poço para Agar. Tem gente que prega ainda: Deus abriu o poço. Deus não abriu o poço para Agar, o poço já estava lá. O que Deus abriu foi a mente e a visão de Agar para ela enxergar o poço. Há uma fonte na tua frente. Há uma fonte de Deus para a tua casa. Há uma fonte de riquezas para a tua família. E Deus está dizendo: eu não vou te dar a fonte, eu já te dei, eu vou abrir os teus olhos para você ver a fonte. Oh, bendito seja Deus. Eu vou aplicar a minha unção sobre a tua mente, sobre os teus olhos, para você enxergar a fonte que já está aberta, porque o Espírito Santo está dizendo: eu abro a tua visão e você verá uma fonte transbordante sobre a tua vida. Ah, Senhor, bendito seja o teu nome. E eu termino com o verso 25. Primeiro, ele olhava firmemente. Há um tempo de estabilidade para nós. Ele olhava ao longe, há um tempo de promessas futuras para nós. Terceiro, e ele via distintamente. Distinção, discernimento. Há um tempo de discernimento espiritual. Deus vai afastar algumas pessoas da sua vida que não serão bênçãos para você. Pessoas invejosas, pessoas carnais, pessoas mentirosas, pessoas orgulhosas se afastarão da sua vida e você não vai reclamar, porque é Deus que está fazendo esse movimento para cuidar de você com amor eterno. Segundo, pessoas que não estão perto de você, Deus vai trazê-las para perto. Pessoas que te amam de verdade, pessoas que vão te ajudar, pessoas que vão ser bênção para a tua família, pessoas que vão ser instrumentos de Deus, pessoas que serão conexões do céu para levar você ao rumo de vitória. Se prepare, porque algumas se afastarão e outras se aproximarão, para que Deus possa honrar a tua fé. Ah, você pode aplaudir ao Senhor, dar glórias ao nome do Senhor. Seja bendito o teu nome, Senhor, nesta noite. Seja bendito o nome do Senhor nesta noite. Aleluia. Seja exaltado o seu nome, Senhor. Eu concluo esta mensagem dizendo: Deus quer tocar em nossa visão nesta noite. Eu quero esta unção, eu quero esta unção, para que Deus possa tocar na minha visão espiritual. Quantos desejam esta unção de Deus sobre a tua vida? Eu te convido hoje para você sair da aldeia. Eu não sei qual é essa aldeia, eu não sei qual é essa situação que você precisa sair,
Porque há pessoas que Deus tira perto da gente para que Ele comece a ter um relacionamento espiritual de intimidade com a gente. Não é um orgulho nosso, é porque há pessoas que vão atrapalhar aquilo que Deus tem para escrever na tua história. Sai da aldeia. Segundo, se você quer uma visão tocada pela unção, receba o DNA de Jesus hoje. Receba a saliva, o DNA do céu hoje. Sabe, receba o toque do alto nesta noite. Porque nós não viemos aqui para falar sobre questões naturais, viemos aqui para receber coisas sobrenaturais. Terceiro, se você quer ser tocado pela unção, pare de olhar para o seu passado, pare de ficar grudado com coisas que aconteceram há tantos anos, aproveite o dia de hoje, o presente. Por isso se chama presente, porque é um embrulho de Deus, é um presente de Deus, é algo de Deus. O hoje, que coisa maravilhosa, viver o hoje na presença do Senhor. Pare de olhar o passado e, em último lugar, busque a renovação espiritual. Deus quer renovar a tua mente, Deus quer renovar o seu coração, Deus quer renovar a sua fé, Deus quer renovar a sua visão espiritual, para você sair depois dessa mensagem, seja aqui na igreja, ou depois dessa mensagem que você está ouvindo pela internet, você esteja dizendo: eu sei e eu sinto que há uma unção de Deus que desce sobre os meus olhos, há uma unção de Deus que vem sobre a cabeça, mas que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre a orla dos seus vestidos. Hoje Deus nos envolve com esta unção, para transformar a nossa visão, e você vai perceber coisas que você não percebia, você vai identificar situações que você não identificava, e Deus te dará uma visão maior, para que o nome dEle seja honrado, glorificado na sua vida. Que o nome de Jesus seja glorificado esta noite, e que o Espírito Santo de Deus fale conosco com mais profundidade. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.